Olá, tudo bem? Estamos aqui com você neste canal, tirando dúvidas dentro da palavra de Deus. Já peço a você para deixar o seu joinha, para deixar o seu like, tá certo? E se inscrever no nosso canal e fazer qualquer pergunta. Na medida do possível, nós estaremos respondendo a você, tá ok? E hoje eu trago para você um assunto muito delicado. Um assunto em que, desde criança, você que ainda não aceitou a Jesus, né, tem aprendido e tem conservado, tá certo? Essa tradição, muitas das vezes porque você não conhece a verdade. Muitas das vezes porque você não ouviu a verdade, tá certo? E eu estou aqui para dizer para você, através da palavra de Deus, que o que você fez desde criança, por não conhecer a verdade, você está isento, está perdoado da ignorância ao qual realmente você não ouviu a verdade dentro da palavra, tá certo? E o que eu quero dizer hoje, né, para você, é que muitos que hoje eu vou falar da mãe de Jesus, a Maria, tá certo? A mãe de Jesus, a Maria, quem foi, tá certo? Bom, nós sabemos que a Maria, a mãe de Jesus, foi a que Deus escolheu para nascer Jesus. E ela, tendo essa dádiva, tá certo? Muitos têm levantado a imagem com seu rosto, têm adorado a ela, têm prestado culto, têm feito o que não era para ter feito. Aí você vai dizer assim, irmão, mas por quê? Que era para ter feito, não era para ter feito, quer dizer? Sabe por quê? Porque eu vou dizer para você que de Gênesis, Apocalipse, nem o texto diz que ela vai ter um filho e vocês têm que levantar uma imagem, que tem que prestar culto, tem que adorar, porque ela é santa, porque ela é glorificada. Não, eu quero te provar dentro da Bíblia que não é assim, tá certo? Abra aí a sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 7 e versículo 14, que diz assim: por isso o Senhor mesmo lhe dará um sinal. A virgem ficará grávida e dará à luz a um filho e chamará Emanuel. Ou seja, né? Isaías é uma promessa que vai se cumprir, que eu vou já te mostrar. Você ouviu aqui eu lendo algum texto que diz: e quando acontecer isso, vocês que estão aí na terra têm que levantar uma imagem, que tem que adorar a ela, que tem que prestar culto. Você ouviu aqui eu lendo? Então não. Se não está escrito, eu não posso fazer. Tá certo? Por quê? Porque o único que é para ser adorado é Deus e Jesus Cristo. No mesmo livro de Isaías, capítulo 9 e versículo 2, tá certo? Vou só dizer aqui para você, ó. O povo que caminhava em trevas viu uma grande luz. E de quem era essa luz? Que você vai ver quando eu abrir lá o livro de Lucas. Era Jesus Cristo. Só quem pode iluminar o caminho do ímpio e do pecador para que ele venha se arrepender é Jesus. Não tem Pedro, José, Tiago, João, que vai abrir os teus olhos e te livrar das trevas, não são eles.
quem é Jesus. Vou ler mais uma vez para você. No livro de Isaías, capítulo 9 e versículo 2. E o povo que caminhava em trevas viu uma grande luz. E tem alguém dizendo para você que você tem que recorrer a José, a Maria, a Pedro, a Tiago, os apóstolos. Não. O único que pode te tirar das trevas, aqui a Bíblia está dizendo que é Jesus. E no mesmo livro de Isaías, capítulo 9 e versículo 6, que diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho vos deu, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Poderoso, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. De quem é que está sendo aqui a honra? É de Maria, mãe de Jesus? Não. É do próprio Jesus, que diz assim: e o seu governo está sobre ele. Ou seja, né? Ele é quem está no centro de tudo. Se você tem ou se alguém tem ensinado para você que para exaltar a mãe de Jesus, tá certo? Não é verdade. Você viu que eu li aqui, não foi? Que toda honra e glória está sendo para quem? Para Jesus. Tá certo? Ou seja, né? Se alguém tem dito para você que porque ela teve Jesus, Maria, ela tem que ser adorada, exaltada, não acredite nisso, porque eu estou dizendo para você dentro da Bíblia que nenhum texto da Bíblia dá honra, tá certo? A ela conforme o quê? A adoração. Estou falando só isso, conforme a adoração. Por quê? Porque se eu disser para você que está dando, como você está lendo aqui comigo, tá certo? Eu estaria te ensinando, tá certo? Errado. Mas aqui eu estou dizendo para você que nenhum texto dá honra e glória a ela como alguém tem dado. Como alguém tem te ensinado, né? Que tem que fazer isso, tá certo? Sabe por quê? Vamos lá no livro de Lucas primeiro, tá certo? No livro de Lucas, capítulo 1 e versículo 28, que diz assim: a promessa de Isaías que eu te falei, não foi? Que ia ter uma virgem. Tá aqui, ó. No livro de Lucas, capítulo 1 e versículo 28, que diz assim: o anjo aproximou-se dela e disse: alegra-te, ó agraciada, o Senhor é convosco. Maria ficou espantada com estas palavras, pensando que o que poderia significar essa saudação do anjo. No 30. Mas o anjo disse: não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus. Ou seja, né? Foi só uma honra que Deus deu a ela, tá certo? Só isso. Só isso que ele deu, tá certo? E diz assim: honra não perpétua, mas honra só naquele momento para ali vir o Filho de Deus. Porque em nenhum momento eu estou vendo esse texto e o próprio Deus ou o próprio anjo está dizendo: olha, mas isso será perpétua. Você vai ter que ser adorada por causa dessa ação. Não, aqui não está dizendo, tá certo? E diz assim: não tenhas medo, você é agraciada. Você ficará grávida e dará luz a um filho e porás o nome dele de Jesus. Ele será grande. Quem será grande? Jesus. Quero dizer mais uma vez para você, tá certo? Que nenhum texto da Bíblia de Gênesis, Apocalipse, manda você levantar uma estátua de Maria, prestar culto a ela e fazer ações de graça a favor dela por causa dessa ação. Porque você está lendo aqui comigo que
ela será agraciada. Ele será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi. Ou seja, quem vai estar sempre no foco de toda a adoração é Jesus. Tá certo? Se você foi ensinado que era Maria, porque teve Jesus, você vai estar aprendendo hoje que, através da Bíblia, nenhum texto de Gênesis, Apocalipse dá honra a ela para ser adorada eternamente. Sabe por quê? Primeiro porque ela era como eu e você, tá certo? Somos carne, tá certo? E a Bíblia diz que toda honra e toda glória seja dada ao Senhor. Sabe por que eu estou dizendo para você que você não deve adorar, tá certo? Ou levantar imagem? Sabe por quê? Vamos lá para o livro de Eclesiastes para você entender por que eu estou falando isso. Ó, foi que eu disse para você que ela era como nós, né? De carne. Ela morreu, tá certo? Se ela morreu, o que foi apagado dela? Eclesiastes capítulo 9 e versículo 5, que diz assim: pois os vivos sabem o que vão morrer. Que não disse para você, né? Ela era de carne, então ela sabia que ia morrer. E diz assim mais: mas os mortos não nada sabem. Viu? Livro de Eclesiastes, capítulo 9 e versículo 5. Vai dizer assim, ó: mas os mortos nada sabem, né? Para ele não haverá mais recompensa. Ou seja, né? Morreu, acabou-se. Não tem mais lembrança de nada do que passa aqui na terra. Ou seja, né? Ela não pode fazer nada por você, sabe por quê? Porque ela nada sabe o que está se passando aqui na terra. Ela nada tem sua consciência do que está passando aqui na terra. Deixa eu ser mais profundo para você, meu amigo, irmão, né? Que está ouvindo esse áudio, está dizendo assim: rapaz, eu nunca ouvi isso, tá certo? E eu quero dizer para você o que é que Deus diz aqui no livro do Êxodo, capítulo 20, para você ter mais a certeza de que ela não é para ser adorada. Por quê? Porque, como eu te falei na Eclesiastes, ela nada sabe do que está passando aqui e sua memória foi apagada. E no livro do Êxodo, capítulo 20, Deus diz assim, ó, no 3: não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti nenhum ídolo e nenhuma imagem de qualquer coisa no céu ou debaixo do céu. Tá certo? Para ser adorado. Você está entendendo o que eu estou te dizendo? Que o próprio Jesus disse, olha, não faça. Tá certo? Imagem. Você está entendendo que eu estou te falando isso? Por quê? Porque, primeiro, o livro de Eclesiastes vai dizer que ela nada sabe. Não tem pensamento. Né? Porque ela era pessoas como eu e você. Tá certo? E você viu o que eu disse aqui? Não levantarás imagem. E para te dar mais a certeza nisso, vamos lá para o livro de Salmo. Livro de Salmos. No livro de Salmo,